Olá, paz seja com todos. Aqui Rogério Canova. Eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Shalom, sejam bem-vindos a mais um estudo. Isso, muito bem-vindos. Pessoal, nós vamos responder a pergunta do irmão Douglas. Irmão, você fez algumas perguntas para nós e nós queremos ser objetivos aqui nas respostas, tá? E eu vou usar aqui para você entender melhor. Eu vou usar aqui um programinha chamado The Word, tá aqui ó, na tela, tá? Esse programa eu uso ele demais por vários motivos. Primeiro, eu tenho aqui versões bíblicas nele, correto? Você fez a seguinte pergunta, eu quero ser objetivo. Você fez a seguinte pergunta se nós acreditamos na Escritura. Isso serve para você também que acompanha o nosso canal e para você enviar para um amigo, às vezes para ele esclarecer a respeito da Escritura, para ele ter uma ideia do que ele tem na mão. Eu tenho mais ou menos umas 10, não tem mais que 10 Bíblias, umas 15 Bíblias aqui em casa, diferentes, traduções e tudo mais. Tem muita Bíblia aqui, certo? Mas o que está escrito na Bíblia é verdade? Nem tudo, irmão. Como assim que nem tudo é verdade? Vou mostrar para você agora aqui. Bom, se eu tenho a João Ferreira de Almeida, eu pego ali, eu vou começar do início para o irmão entender que o negócio começa do início, né? Eu pego o verso 4. O que está escrito aqui? E viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas, certo? Capítulo 1 de Gênesis, o verso 4. E aqui vem continuando dizendo, ó, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã, dia primeiro. A palavra aqui ó, foi tarde, tarde. Ué, por que tarde? Ué, que lógica tem tarde e depois amanhã? Não, não tem lógica. Então já dá para perceber que começou errado. Como que eu sei que está errado aqui? Eu venho para uma outra tradução. Essa tradução aqui é uma Bíblia literal do texto tradicional anotada, certo? Então vamos ver o que está escrito aqui. E diz assim, e houve anoitecer e houve manhã. Qual das duas está falando a verdade? Eu volto aqui para João Ferreira de Almeida com versos Strong. O que é o verso Strong? É um dicionário que é utilizado para fazer a tradução bíblica. Então, no dicionário Strong, também, na João Ferreira de Almeida, está escrito aqui tarde. Mas na palavra tarde tem uma referência do verso. E aí, ó, anoitecer, noite, o pôr do sol, anoitecer, pôr do sol, noite. Então, irmão, não tem... a João Ferreira de Almeida não foi fiel em colocar a palavra tarde aqui. E quando eu começo a entender uma coisa já confusa desde o início, eu perco o fio da meada. Então, nós acreditamos na Escritura sim, mas acreditamos também que nem tudo que está escrito nela é verdadeiro. Foi fiel. Foi fiel. Os tradutores não foram fiéis. Certo, irmão? Esse é um fato. Segundo, o irmão perguntou a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Se ele é o Salvador. O irmão pode usar a Bíblia João Ferreira de Almeida. Nós não estamos julgando aqui, irmão, quem usa, quem não usa. Tá bom? Esse não é o nosso papel. Nosso papel não é fazer julgamento. O nosso papel aqui é simplesmente falar o que está escrito, certo? Ou pelo menos até onde nós conseguimos chegar, tá bom? Então vamos entender uma coisa. Se eu pego uma João Ferreira de Almeida e eu encontro, por exemplo, vamos lá, eu vou pegar aqui agora Mateus. Olha só, irmão, essa daqui é uma versão, o irmão pode comprar, tá? É uma versão grega interlinear. Não tem disponível o hebraico, irmão. Pelo menos nós, de todas as pesquisas que nós fizemos, nós não encontramos. O irmão também pode encontrar uma versão melhor para fazer a leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia ou do Velho Testamento, assim chamado por muitos, da Sociedade Bíblica também interlinear hebraico-português. O autor diz aqui que ele traduziu direto do hebraico, não passou pela Septuaginta grega. A Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego, certo? E aí a João Ferreira de Almeida passa do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, pega da tradução feita latina da Septuaginta. Então do latim já traduziu para o português, com os nomes trocados e tudo mais, tá certo? Mas vamos aqui entender então o que está escrito nesse mesmo verso. Vamos lá encontrar agora Mateus. Irmão, a Mariane vai ler aqui pra gente o verso 42,
que aparentemente a tradução é a mesma. Lê pra gente, Mariane. Nunca, diz a eles Jesus, nunca lestes em as Escrituras? Pedra que rejeitaram os construtores, essa se tornou em cabeça de esquina. Da parte de o Senhor aconteceu isto, e é maravilhoso em olhos nossos? Tá, aparentemente não tem nada aqui. É lógico que tem. Quando eu pego a respectiva palavra em grego acima, eu encontro outro nome. Iesous. Quem é esse camarada? Quem é esse outro aqui? Quem é? Pro grego. Então quer dizer que se eu fosse um grego, eu já não ia nem saber quem que é esse Jesus. Se eu fosse, por exemplo, um grego e eu pegasse, por exemplo, alguém viesse me falar de Jesus, eu ia falar, mas quem que é esse camarada? Ah, mas aí alguém vai dizer assim, não, mas pelas suas atitudes, pelo que ele fez, a gente consegue identificar. Mas também não é a mesma coisa. O irmão vai entender o que eu estou falando quando o irmão fizer um retrospecto e voltar lá na passagem onde Mateus explica que o mensageiro veio para Miriam e disse o nome do menino. Não deixou ela escolher o nome do menino. Justamente porque o nome não poderia ser escolhido. Então, nem o grego, nem o latino e nem o senhor João Ferreira de Almeida poderia ter alterado o nome do menino. Ah, mas é porque está em outra língua. Não, para quem entende de línguas, sabe que nome não se traduz. O nome de uma pessoa vai para outra língua, ele translitera, mas não se traduz. É igual eu pegar o tetragrama, ele está na língua hebraica, e eu traduzir com os caracteres, aliás, eu transliterar com os caracteres para a minha língua. Então eu vou usar as minhas formas de escrita, mas o nome continua o mesmo. Essa é que é a diferença. Agora, o que acontece? Constantino, ao criar o cristianismo, precisava de um personagem novo. O papado, os romanos. E então os romanos, ao devolver a escritura já traduzida latina, justamente porque era uma dificuldade imensa, só eles liam latim nas missas, ninguém conseguia. O que eles fizeram? Eles simplesmente trocaram o nome. Colocaram nomes pagãos dentro do contexto da escritura. Foi o que eles fizeram. Quando se ganhou uma liberdade, vamos colocar lá, Martim Lutero. Quando Martim Lutero começa a apontar os erros de Roma e cria o protestantismo, os protestantes começam a traduzir a Bíblia. Mas eles vão traduzir a Bíblia do latim e não do hebraico. Então os nomes permanecem. E os costumes cristãos acompanham o nome, que não é o mesmo do cordeiro, que não é o mesmo que foi dado para Miriam, que não é o mesmo filho do carpinteiro. Não é. Por quê? Porque o cristianismo prega por aí que Yahushua cravou no madeiro, aliás, que Jesus cravou no madeiro, na cruz, que não é nem cruz também, a tradução não é essa, que Jesus cravou na cruz os 10 mandamentos. E ele mesmo diz em Mateus 5, se eu não me engano 12, eu não vim revogar a lei e nem os profetas, eu vim cumprir. Agora, esse cordeiro que eu conheço é o cordeiro verdadeiro, correto? E tem muitos outros detalhes a respeito dele. Agora nós vamos falar, irmão, a respeito do Espírito do Santo, que o cristianismo, ao traduzir para o latim, colocou como um Deus, e colocou o Filho como um Deus também. Mas a Escritura, em momento nenhum, ela fala que existe mais do que um. Vamos ver o Shema agora. Ó, irmão, agora nós abrimos aqui em Deuteronômio para ver o que o Criador fala a respeito do que era para Moisés escrever para ensinar os filhos de Israel. Vamos lá? A Mariane vai ler aqui. Escuta, Israel, Yahuá, nosso
Criador, Yahuá, um. Um. O Criador é um. Escuta e olha as palavras que o próprio Filho repetiu. E amarás Yahuá, o teu Criador, de todo o teu coração e com toda a tua pessoa e com toda a tua força. Muito bem. Então, não é questão de interpretação. É verdadeiro. O Criador é um. Ah, mas por que tem Deus aqui, Rogério? Bom, infelizmente, eu suspeito que é uma versão o tradutor, por exemplo, ele fez o uso aqui da palavra Deus, né? É vendido pela Sociedade Bíblica do Brasil, então não é de tudo boa, mas o tetragrama está aqui, ó. Está falando do Criador, correto? E o Criador é um. Então não tem filho divino, ou melhor, filho Deus, semideus, e não tem um outro companheiro. Não tem um Espírito Santo aí, Deus não. Tá, irmão? Não tem. Certo? Agora nós vamos ler o grego lá em João. Irmão, nós pegamos agora aqui João 14. Depois o irmão lê o capítulo inteiro, melhora a tradução para ver quem era esse Paracletos aqui, Paráclitos aqui. Nós já falamos num vídeo anterior, é só olhar ali no canal. Tá? Mas a Mariane vai ler aqui, se alguém amar a mim, a palavra minha guardará, e o Pai meu amará a ele, e a ele viremos, e morada junto a ele faremos. Muito bem, irmão. Ele e o Pai vai fazer morada em nós. Não tem um terceiro, irmão. Nunca houve um terceiro. O Espírito do Santo é uma dádiva do Criador vindo para a pessoa. Mantém a vida, dá oportunidade de falar em línguas conhecidas, necessárias, dá o dom de cura e uma série de outras coisas. Esse é o papel da dádiva dada pelo Criador, certo? Não é o papel de um terceiro Deus, correto, irmão? Essa é a realidade da Escritura. E o irmão fez a pergunta também, nós vamos esclarecer aqui, que serve para todos nós, a respeito do Shabá. Quando nós lemos a respeito do Shabá, eu já vou até usar aqui que fica mais fácil, eu vou aqui para Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23 é conhecidíssimo. O Criador diz aqui, ó, eu já vou até colocar com versos strongs para o irmão ver que realmente a palavra aqui é descanso. Correto? Também te dei o meu descanso, o Shabá, né? Aqui, ó, sábado, não tem domingo, certo? 6 dias trabalharás, mas o sétimo, o sábado, o sétimo dia da semana, que é muito simples de encontrar o sétimo dia, nós temos vídeos aí no canal explicando muito sobre isso. Então, o sábado é o dia de descanso. É descanso. Depois eu vou falar sobre a questão de 12 horas. Então, é descanso. Correto, irmão? É muito simples. Não tem o que questionar em relação a isso. Quem mais falou sobre isso? Vamos lá em Hebreus, né? Vamos em Hebreus, por exemplo. Aqui nós pegamos Paulo escrevendo aos Hebreus. E ele fala no capítulo 4, ó. Leia todinho que o irmão vai compreender. Vou pegar essa tradução aqui, que já tá vendo que está cortada aqui algumas palavras que não tem, é acréscimo. Então vamos lá. Determinando outra vez um certo dia hoje, né? Aí o irmão vai ver aqui, naquele tempo dele. Ele vem falando aqui, todo o verso, irmão, ele vem falando que não vão entrar no Shabá, no descanso do Criador, e ele usa a palavra Shabá. Qual que é o dia do descanso do Criador? É o Shabá. É óbvio. Que as pessoas dizem ser o dia do Senhor, né? Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aí ele vem falando aqui, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia. É o sétimo dia. Não tem discussão.
Se encontrar, não tem nenhum outro dia para guardar. O domingo, ele é o primeiro dia semanal, que foi dado o nome de domingo, mas não existe essa palavra domingo dentro da escritura. Existe primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. E o sétimo dia da semana foi dado o nome para ele de descanso, que traduzindo, voltado para o hebraico, significa Shabat. Shabat é a tradução de descanso. E é um sinal do Criador para com o homem, né? Irmão, irmãos, né? Ezequiel capítulo 20 diz assim, ó: e santificarei os meus sábados. Por que está no plural? Justamente porque tem os shabás festivos, né? Que é um assunto que a gente vem explicando dentro dos nossos estudos. Se eu pego a João Ferreira de Almeida com versos Strongs, eu vou lá para o mesmo verso e também lhe dei os meus sábados. Aqui como que fica fácil, ó. Dia de expiação. Ano sabático. Isso, e tudo isso. Então também te dei os meus sábados. Aí tem gente que fica questionando, né? Ah, mas por que o canal Sobrevivência vem falando sobre as festividades? Porque na hora de traduzir, o pessoal vai escondendo as coisas. E não é para ser escondido. A mesma palavra usada aqui é usada em Levíticos 23, a respeito dos sábados festivos do Criador. Então, e que não são só de 12 horas. Isso. É um sinal, uma marca definitiva, uma bandeira do Criador para identificar o seu povo. É um símbolo que separa o seu povo, ó. Aqui, ó. E também os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou, aqui ó, o Criador deles. Vem até Javé aqui, né, que já está adulterado também, que os santifica. Separa. Certo? A palavra aqui, santificar significa separar. Tornar sagrado. Então, não tem erro. Agora, o sábado de 12 horas, por que eu falei naquele vídeo sobre o sábado de 12 horas? Tem uma galera insistindo que o sábado é de 12 horas. Já mostrei aqui que o dia... Na verdade, eles pegam o sábado semanal e colocam como 12 horas e pegam alguns sábados festivos e colocam como 24 horas. Ou 12 horas dias e 12 horas noite, né? Como fala a escritura. Mas a gente percebe que sábado é sábado. Não importa o dia da semana que caia, não importa a data que cair, Shabat, descanso, é descanso. Então as horas são idênticas. Então não precisa de nada mais. Eu vou citar aqui o Pessa, que o irmão vai ler lá, que é dia de Pessa. E o Pessa é celebrado à noite. Então, se é Ion de Pessa, a parte noturna é parte do dia. Quando eu pego uma versão melhorada, eu voltei aqui de onde eu comecei para finalizar o vídeo. E houve anoitecer e houve manhã. A palavra é anoitecer. Se eu quiser melhorar as traduções, se eu quiser melhorar, compreender a escritura, eu tenho que procurar fazer um limpa. Eu tenho que procurar melhorar tudo. Aqui, ó, o primeiro dia. Houve anoitecer e houve amanhecer, certo? Primeiro dia, chegada da aurora, nascer do sol. Então, um momento é quando o sol se põe e outro momento é quando o sol nasce. Correto? São dois crepúsculos que fazem parte da palavra Ion, que é dia. Ciclo. Ciclo, dia, é noite e dia. Não é porque está escrito aqui, é porque o tradutor colocou que lá no original tá assim. Então eu tenho que entender assim. Eu espero que você e sua família tenham sido abençoados com esse estudo. Eu achei por bem colocar ele aqui no canal, responder ao irmão com muito carinho, irmão, com muito apreço. Eu orei por você essa semana, nós estivemos orando. Então, e também pelos inscritos do canal. Mas justamente para que ficasse claro, né, nós não queremos desmerecer a tua fé, irmão, nem a fé de ninguém aqui no canal. O irmão quer continuar acreditando do jeitinho que o João Ferreira de Almeida descreveu à vontade. Nós não estamos aqui para julgar, nós nem temos condições de fazer isso, certo? Que nós não somos nós que vasculhamos.
Quem vasculha o que está no coração está descrito lá em Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 5, descrevendo quem é que nos sonda. E não somos nós, não sou eu, não é minha esposa, não são meus filhos. Então, o irmão fica à vontade. Perguntou, nós estamos aqui respondendo de bom grado e para a honra e toda a majestade do nosso Criador Yahuwá, tá certo? Um forte abraço a todos. Shalom, até mais. E que o Papai do Céu abençoe todos vocês.